Bem-vindos ao podcast do IPCOM, o Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Suplementar. No nosso segundo episódio, iremos discutir gestão de riscos de investimentos na previdência privada. E para enriquecer nossa discussão, convidamos 4 especialistas renomados: Lúcio Capeleto, Éder Cavalhas, Fábio Coelho e Ronaldo Galo. Olá, bem-vindos a mais um podcast do Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Suplementar, o IPCOL, agradecendo a audiência dos nossos ouvintes, aqueles que optaram por nos escutar em uma das plataformas de streaming de áudio que foi disponibilizado no nosso podcast, e para a nossa audiência que optou por nos ver no YouTube. Sejam todos bem-vindos e agradecemos a disponibilidade do tempo de vocês para escutar esse debate. E no episódio de hoje, nós trataremos do tema gestão de riscos de investimentos na previdência privada. E para falar desse tema, nós convidamos os nossos painelistas, que eu vou ler brevemente o currículo de cada um deles: Lúcio Capeleto, doutor em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo, mestre em Administração pela Universidade de Brasília, especialista em Banking and Financial Law pela Boston University, graduado em Ciências Contábeis e em Administração, analista do Banco Central do Brasil desde 1992, exerceu a função de secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência entre junho e dezembro de 2022. Anteriormente, atuou 5 anos na Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, tendo exercido as funções de coordenador-geral de Inteligência e Riscos, de 2017 a julho de 2019, e de diretor superintendente de agosto de 2019 a junho de 2022. No Banco Central do Brasil, exerceu as chefias do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro Nacional e do Departamento de Supervisão de Bancos. Foi secretário executivo do COMEF e consultor da diretoria do Banco Central do Brasil. Na área acadêmica, exerceu as atividades de chefe dos departamentos de Administração e de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília, professor em disciplinas relacionadas à área de contabilidade, mercado financeiro e finanças. Atuou como professor e pesquisador no programa de pós-graduação multi-institucional e interregional da UNB, Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal do Rio Grande do Norte, membro da Academia de Ciências Contábeis do Distrito Federal. Éder Cavalhas, graduado em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado profissional em Administração pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduação em Programa e Marketing pela SPM Rio de Janeiro. É certificado pelo Instituto de Certificação de Seguridade Social, ICSS, conselheiro independente formado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, e membro número 641 do Instituto Brasileiro de Atuária, do qual foi diretor eleito por 2 mandatos consecutivos. Foi diretor comercial do Fundo Multipatrocinado do Banco CCF, Credit Commercial de France, vice-presidente do Fundo de Pensão da Telefônica Vivo, CEO do Fundo de Pensão da TRW do Brasil, conselheiro independente do Fundo de Pensão da EDP Brasil e conselheiro deliberativo do Mersprev, Fundo Multipatrocinado. Desde os anos 80, interagiu com mais de 150 conselheiros deliberativos de fundos de pensão patrocinados por empresas nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Essa experiência foi partilhada com o segmento por meio do livro Revolucionando os Conselhos dos Fundos de Pensão, da editora Polo Books, lançado em abril de 2022. Fábio Coelho, presidente da Associação de Investidores do Mercado de Capitais, AMEC, professor da FGV, foi presidente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, o regulador de fundos de pensão do Ministério da Economia, hoje do Ministério da Fazenda, e teve passagem pela área econômica do Banco Central. É engenheiro civil e doutor em economia. Para mediar essas esferas, eu me chamo Ronaldo Guimarães Galo e sou advogado. É o que interessa vocês saberem aqui da minha participação nesse podcast. E vamos começar falando, então, de gestão de riscos. E me parece, para a gente começar falando de gestão de riscos, a gente precisa entender melhor o que se trata essa expressão gestão de risco. Eu queria começar com você, Fábio, nos explicando um pouquinho o que está inserido nessa perspectiva de gestão de risco. E me parece que, se nós estamos falando de gestão de risco, é difícil a gente não falar do recente caso das lojas americanas. Então, eu gostaria também, se você pudesse contextualizar o caso das lojas americanas com gestão de risco, explicando um pouquinho
dos dois, eu agradeceria, seria importante para a gente começar o webinar. Por favor, esse podcast, perdão. Por favor, Fábio. Obrigado, Ronaldo. Satisfação estar aqui com vocês. Cumprimento rapidamente aqui meus amigos Éder e Lúcio Capeleto também, para a gente começar esse bate-papo num tema que eu gosto muito e que tem um gostinho aqui de saudosismo, Ronaldo, porque eu iniciei a minha vida profissional exatamente assim, recém-saído da faculdade, como analista de risco. Eu trabalhei numa instituição financeira como analista de risco de crédito, risco de mercado, e nesse mesmo período, ali no intervalo de 3 ou 4 anos, eu também fui analista de controles internos. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Obviamente que a trajetória profissional a gente vai ganhando aqui outras vertentes, mas eu acho que aqueles princípios que me impactaram quando eu tinha 20 e poucos anos, eu acho que eles ainda são muito relevantes num mundo cada vez mais complexo do ponto de vista corporativo que a gente vive. Então, do que a gente está falando de gestão de risco? Direto ao ponto, é a probabilidade das coisas darem errado. Tem um caráter filosófico muito interessante, e eu gosto de citar sempre esse livro, ele é famoso no meio dos analistas de risco, do pessoal quantitativo, é o famoso livro Desafio aos Deuses, Against the Gods, que, de certa forma, narra, do ponto de vista da filosofia, pega lá dos filósofos gregos, funciona meio como um romance, mas a mensagem básica do livro é de que, no mundo moderno, o que diferencia a gente daquele mundo, digamos assim, aspas, da Idade da Pedra, é a capacidade que a gente tem de gerenciar o acaso, probabilidades, né, de gerenciar efetivamente aquilo que pode dar errado, né? Os nossos colegas das ciências atuariais aprendem isso no dia zero da faculdade. Meu amigo Éder não vai me deixar mentir sozinho aqui, tá? E é óbvio que quando a gente está falando de gestão de risco, no dia a dia das corporações, eu vou te ser sincero, Ronaldo, porque a gente acaba percebendo um certo nariz torcido, dependendo da natureza do trabalho e da instituição que a gente está, porque a gente falar de compliance, de falar de risco, de falar de proteção, principalmente numa empresa, dá aquela sensação de que é algo que não está ligado a uma fonte de receita. Isso não dá lucro. Pelo contrário, a gente está falando aqui de uma natureza de despesa dentro de uma instituição, tá? Mas que tem uma razão de ser. Por que diabos a gente faz um gerenciamento de risco? E cada setor ele acaba tendo uma dinâmica de risco diferente. Se a gente está falando, por exemplo, de uma empresa de varejo, a gente vai voltar nesse ponto daqui a alguns instantes. Se a gente está falando de um fundo de pensão, se a gente está falando de uma instituição financeira, de um banco, de uma empresa, cada setor, cada grupo tem a sua natureza dos riscos, do que pode dar errado no setor onde ele está atuando, né? Que eventualmente pode ser errado para um, pode ser a maravilha do outro. Vide um resort na beira da praia, vide uma empresa de guarda-chuva, né? Cada um enxergando aqui o risco meteorológico de uma maneira distinta. Tá? E aí, é óbvio que a gente não pode deixar de falar aqui do caso Americanas, né? O que representou o caso Americanas do que a gente já conhece até este momento, para deixar pontuado aqui de olho no relógio. A gente está falando de uma das maiores empresas de varejo no Brasil, onde o grupo de sócios, de certa forma, a gente não pode falar efetivamente acionistas controladores, mas acionistas de referência, ou seja, grandes acionistas, participam de um conglomerado de grandes empresas em escala global, né? Vamos lembrar que também são sócios da Heinz, nos Estados Unidos, sociedade no Burger King e etc. Então, a relevância é muito grande. E o que a gente viu no início do ano começou muito parecido com todos os outros casos de grandes escândalos. Eu não quero ser taxativo aqui, mas todas as informações apontam nessa direção, né? Escândalos corporativos, né? A gente tem fragilidades internas dentro das companhias, dentro das instituições, que não bancos, fundos de pensão, e essas fragilidades que já ocorrem encontram alguma faísca, uma centelha, que pode ser uma crise de liquidez global, pode ser uma pandemia,
pode ser, eventualmente, uma conjuntura de investimentos que leva para um nível elevado de solvência, enfim, né? E no caso da Americanas, a gente percebeu o que se chamou de inconsistências contábeis, assim foi anunciado pelo CEO da companhia, né? E essas inconsistências contábeis, à medida que o mercado foi tomando ciência do que estava acontecendo, ganhou um caráter muito forte de fraude. Não posso ser leviano, ser taxativo aqui, né? Mas, como eu mencionei, todas as informações obtidas até este momento indicam que se trata efetivamente de uma fraude que precisa ser investigada. Tá? Então, para concluir aqui e a gente efetivamente tornar isso num bate-papo, né? Então, a gente tem uma das maiores empresas do Brasil supostamente envolvida num caso de fraude que tem origem de natureza contábil, classificação das contas. Toda vez que a gente tem vou chamar aqui mais uma vez, né, escândalo com essas ressalvas que eu fiz, um escândalo dessa natureza, a gente, obviamente, se pergunta o que é que a gente poderia ter feito para evitar, onde é que a gente falhou, será que os controles todos, eventualmente, estavam presentes ou não, né? No nosso setor aqui de fundo de pensão, né, que a gente conhece bem, a gente acabou dando um nome para isso, né? Essa cultura de você acompanhar o que pode dar errado na natureza das operações, fazendo um link aqui de Americanas com proteção, que é a famosa gestão baseada em risco. Ou seja, tem riscos de N naturezas. Mas quando a gente enxerga aquilo que é mais relevante para o nosso negócio, nesse caso, pagar benefício, a dinâmica de como a gente vai lidar com essas incertezas, ela é distinta. A gente precisa, de fato, ter um olhar muito mais apurado àquilo que está relacionado diretamente com o pagamento de benefícios, seja gestão de ativos, gestão de passivos, e aí você tem desdobramento de outras situações que eu acabei não vou entrar aqui em benefício do nosso bate-papo. Então, eu concluo aqui, Ronaldo, para dizer, né, que a gente fala gestão de risco, probabilidade daquilo que pode dar errado, a gente precisa adaptar isso para a característica do setor, da empresa ou do que a gente está interessado de avaliar. Aproveitando, então, a fala do Fábio, Lúcio, eu poderia ter feito essa pergunta para o Fábio, né? O Fábio também foi ex-diretor superintendente da Previ. Você, até poucos dias atrás, era o diretor superintendente da Previ. Então, quais são os cuidados que nós poderíamos entender como inerentes a uma boa gestão de risco sob a perspectiva do regulador, do supervisor? Por favor. Bom, boa tarde, Ronaldo. Obrigado aí pelo convite, né, do IPCOM. Um prazer estar aqui com os colegas nesse painel. E eu vejo como supervisor algo que a gente, né, falava sempre nas apresentações, que é você ter uma governança, uma boa estrutura de governança. E quando eu falo da governança, eu estou falando do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria, da Auditoria Interna, auditoria independente. Então, todos os órgãos estatutários, eles precisam ter pessoas qualificadas, tecnicamente bem preparadas, com formação, então isso é base. Além disso, ter controles internos eficientes, controles internos que sejam capazes de identificar quando há, né, algum problema e tempestivamente consigam sinalizar para essa gestão, para ela ser diligente e conseguir tomar as medidas que são necessárias. E a gestão de riscos tem que ser eficaz, tanto essa gestão dos riscos que são inerentes aos fundos de pensão ou qualquer outra entidade, instituições financeiras ou as americanas, todas elas têm os seus riscos, como o Fábio colocou, tem uma natureza diferenciada, mas toda entidade depende de uma boa governança, de controles internos e gestão de risco. E essa gestão de riscos eficaz dentro, né, das FPCs, eu até uso uma transparência que, né, no podcast não aparece, mas quem tiver depois utilizando pelo YouTube vai poder ver. E eu uso, né, o balanço de riscos, eu uso o T, né, que a gente usa na contabilidade, e do lado esquerdo do balanço nós temos os ativos. E esses ativos, esses investimentos que tem nas FPC são comuns às instituições financeiras, seguradoras, fundos de investimentos, etc. E que riscos nós temos? Nós temos os riscos de mercado, né, riscos de juros, câmbio e preços, temos o risco de liquidez, temos o risco de crédito, que aí entra a questão das americanas, tem o risco ASG, isso tudo regulado aí pela resolução CMNE 4994.
Do lado direito do balanço, nós temos riscos, os riscos operacionais, que são comuns, os planos de benefício definido têm um maior volume em termos de passivos contingentes, em termos do risco operacional, mas os planos CDs também têm, aí eu estou falando questões judiciais, passivos que são contingentes, que são originados por falhas operacionais, e os riscos atuariais, que aí diferem, sim, de um plano CD e um plano BD. Nos planos de benefício definido, nós temos taxas de juros e o indexador, temos a longevidade e as regras de modelagem desse plano, e, claro, a resolução CNPC 30, que regula como isso tem que ser tratado. Então, pela ótica do supervisor, fazendo essa pergunta, eu digo que há, sim, essa preocupação se os controles internos são eficientes para acompanhar esses riscos, e se a gestão de riscos é eficaz e produz resultados satisfatórios. Para tanto, nós implantamos, em termos de supervisão na Previc, o modelo de avaliação de riscos e controles. Exatamente esse é o nome, é uma avaliação de riscos e controles, onde, de acordo com os riscos implícitos inerentes à atividade, os controles são avaliados e, no final, dá uma nota para a entidade e para aquela gestão. Também é avaliada a governança, é avaliada, quando se olha a governança, também transparência, é algo muito importante também de ser avaliado. Nós temos uma resolução específica sobre isso. E na área de gestão de riscos, nós temos uma série de normativos, justamente buscando contemplar de uma forma cada vez mais eficiente a gestão de risco. Então, sob a ótica do supervisor, eu acho que esse apanhado inicial, essa que foi demonstrado, é a visão do supervisor sobre as entidades fechadas de previdência complementar, fundos de pensão, assim como pode ser aplicado a outros segmentos. Então, Éder, o Fábio já nos posicionou ali, onde nós estamos transitando quando a expressão é a gestão de risco. O Lúcio aproveitou e acresceu o que é uma gestão de risco eficaz, né? Palavra forte que o Lúcio utilizou. E aí eu queria saber de você. Então, se a gente utilizar tudo isso, se a gente fizer uma boa gestão de risco, nós estamos imunes à ocorrência de casos tais qual o da Lojas Americanas, por exemplo? Olha, bom, primeiro, obrigado aqui pela oportunidade de estar com vocês, colegas, né? Fábio, Lúcio, né? Obrigado pelo convite. Eu queria dar uma olhada nesse problema do risco das Americanas com uma ótica um pouquinho diferente aqui, né? Porque todo mundo fica se perguntando o que aconteceu, será que foi o regulador, o supervisor que cochilou, aonde que está o problema? Então, eu vou pegar o exemplo do que aconteceu, todo mundo deve estar acompanhando na mídia, a quebra de um banco lá nos Estados Unidos, que foi o Silicon Valley Bank, que quebrou agora recentemente, né? E todo mundo ficou se perguntando, né? O que aconteceu? O órgão de supervisão dos bancos não pegou? E agora, conforme está acontecendo o desenrolar das investigações e tal, as coisas vão surgindo aos poucos, né? Ficou claro que o órgão de supervisão lá tinha identificado o problema, sim, com antecedência, né? Os problemas foram identificados bem antes da quebra do banco, né? Teve uma audiência na Comissão de Finanças do Senado americano, acho que a semana passada, em que o vice-presidente do Fed, que é o banco central deles, disse que eles identificaram 6 deficiências na administração do banco em 2021 e mais 3 deficiências em maio de 22, que foi o ano passado, né? E, então, eles estavam sabendo o que estava acontecendo, sabiam que tinha deficiência na gestão do banco, e eles... o que aconteceu foi que eles não tiveram condição de conversar com o banco e isso ser consertado, ou seja, parece que os reguladores, os supervisores, eles identificaram o problema, mas eles não tiveram a capacidade ou a vontade de usar o TACAP e a força para dizer, olha, vamos consertar porque a gente sabe que está com problema. Até essa palavra do TACAP foi de um senador lá de Montana, né, americano. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que o primeiro passo é identificar risco, mas o que vem depois é tão ou mais importante, porque se você identificar o risco e nada for feito com isso,
você não vai resolver o problema, né? E aí eu me pergunto aqui, será que no caso das americanas, os controles internos, as auditorias internas, a auditoria externa, tal, será que eles identificaram o problema, mas não foram capazes de fazer algo com isso, né? Fica uma grande pergunta aqui. Então, eu acho que, só para tentar responder de forma objetiva para você, não basta só identificar o risco para evitar o problema, né? Tem que ver o que você faz com isso. E o que está ligado à questão do risco, no final, acho que o Fábio falou muito bem, o próprio Lúcio também deixou bem claro, é a questão da governança, né? Porque risco não está desatrelado da governança da organização. Então, você identifica o risco, mas se isso dentro daquela governança não tiver o encaminhamento correto, você não pega o problema, ou quando vai pegar já é tarde. Então, fica aí essa reflexão. Será que basta apenas identificar o risco, ou será que tão ou mais importante é o que você faz quando identifica o risco? Tem consequência ou não tem? Né? Então, eu acho que fica aí um pouco essa reflexão. Né? E aí vamos ultrapassar agora essa barreira da pergunta que fiz para o Éder, Fábio. E quando, frente ao risco, o risco se concretizou, ele aconteceu. E lembrando, né, na exposição que o Lúcio fez para a gente, ele demonstrou ali que nós estamos falando do Manaus que trafega em meio a riscos, é parte do negócio. Foi o que o Éder acabou de dizer também. Mas, concretizado o risco, como que funcionaria essa gestão de risco numa espécie de plano de contingência pós a concretização e, especialmente, também tentando preservar a liquidez, né? A possibilidade da instituição reverter esse problema e prosseguir desenvolvendo suas atividades. E aí eu vou pedir para você puxar um pouco a resposta especificamente para o mundo previdência privada, para as entidades de previdência privada e para as relações que elas firmam aí com seus participantes e com os demais stakeholders. Obrigado, Ronaldo. Vou tentar encarar essa missão que você está me dando aqui, tá? Mas eu acho que o primeiro ponto, eu vou falar com bastante cuidado para não ser mal interpretado aqui, né? Dá aquela sensação assim, poxa, então não dá para fazer nada. Então, perceba a frase, né? É muito difícil, para não dizer impossível, a gente ter qualquer tipo de controle e gerenciamento de risco que evite uma crise na sua completude. É muito difícil a gente evitar toda e qualquer natureza de crise. Agora, toda crise, sem exceção, ela deixa alguns sinais antes de ela efetivamente se materializar. E o nosso papel como gestores de previdência, expandindo aqui, né, é exatamente garantir que a nossa estrutura de controle, nosso dever de casa, nossa organização, nosso reporte, nossas alçadas, nossas linhas de proteção, né, elas estejam colocadas adequadamente. E que linhas são essas? Eu gosto muito, né, e não é por acaso que na época eu usava essa expressão, o Capelleto acompanhou bem de perto isso, um modelo que ficou internacionalmente famoso, que é conhecido como hoje o modelo das 3 linhas do Instituto dos Auditores Internos. Na época, não usava a expressão linhas de defesa, soube mais recentemente que eles atualizaram, abandonaram a palavra defesa, estão usando o modelo das 3 linhas. Ele é internacionalmente conhecido. O que ele diz? Né? Ele diz que para a gente ter efetivamente uma boa gestão, controles internos dentro dessa leitura de risco, a gente tem aquela famosa, que eles chamam de primeira camada, e a gente pode fazer aqui uma analogia da primeira e da segunda linha de caráter mais operacional, é quem está botando a mão na massa, são as áreas técnicas. Obviamente, todo mundo está sujeito a erro, mas eles, ao fazer o dia a dia de qualquer atividade de fundo de pensão, estão sujeitos a erro. Então, você pode ter uma primeira linha, uma segunda com uma camada de superior, mas primeira e segunda linha, aspectos mais operacionais. A famosa terceira linha, a gente entra exatamente na discussão de controles internos. Quem faz terceira linha dentro de um fundo de pensão? Bom, se um fundo de pensão tem uma auditoria interna, não é todo mundo que tem, esse papel especialmente feito pela auditoria. Agora, a lei complementar
108 deixa claro que controle interno em fundo de pensão é papel do Conselho Fiscal. Aí a gente começa a entrar numa natureza de qual a maturidade que nós temos dos órgãos de governança da Previdência para lidar com situações dessa natureza. Alguns fundos de pensão estão melhores preparados do que outros, tá? E fora dessa camada interna, a gente está falando do modelo interno, a gente tem outras camadas externas de proteção, dentro desse modelo que eu falei dos auditores, do Instituto dos Auditores Independentes, né? A gente tem a camada que vem do conselho, e fazendo essa analogia aqui do conselho deliberativo das fundações. Tem duas frases importantes no mundo aqui também da gestão de risco, que eu gosto muito e repito à torta direito, que é a famosa o tom que vem do topo, ou seja, a administração da companhia criando essa cultura de risco, de controle, espraiando para as áreas operacionais dentro do fundo de pensão. E o outro, que é em inglês, né? Nose in, hands off. Seria talvez numa tradução livre aqui de precisa acompanhar sem colocar a mão na massa. Quem coloca a mão na massa é a parte operacional, a diretoria executiva e etc. Então, eu vejo, estou muito envolvido nisso hoje no âmbito das empresas, né? O conselho deliberativo nas fundações já ganhou muita experiência nos últimos anos, cumpre um papel importante, a gente tem excelentes conselhos, mas eu acho que ainda em boa parte das fundações o conselho precisa ser um pouquinho mais intrusivo, sem colocar a mão na massa, porque vem dele essa cultura de responsabilidade, que tem que cobrar a diretoria e etc. Não, então, a gente fazendo esse link aqui de, poxa, Fábio, como é que essa cultura de risco se materializa dentro de um fundo de pensão? A gente está falando desse relacionamento aqui das áreas, tá? Eu vou ficar por aqui, se sobrar um tempinho depois eu faço um comentário final. Vai sobrar, com certeza. Lúcio, acredito eu, é o tema da vez, né, as horas americanas, e eu vou me manter utilizando o exemplo desse caso para fazer uma pergunta para você. A gente pode dizer que houve uma falha, de forma geral, assim, no compliance, ou seja, na não observância das regras postas, legais e infralegais, que acabaram viabilizando a ocorrência do caso Lojas Americanas? Bom, quando temos uma inconsistência contábil desta magnitude, né, que a gente se depara aí, inicialmente no dia 11 de janeiro era 20 bilhões, depois passou para 43 bilhões. Né? E, então, quando você tem algo desse montante, é claro que houve falha. Né? Agora, é importante dizer que governança, controles internos e gestão de riscos, eles requerem um aprimoramento constante. Não pode retroceder. Né? Quando se fala do problema que aconteceu no banco nos Estados Unidos, em algum momento a regulação americana foi mais leniente, mais tranquila com os bancos abaixo de 250 bilhões de dólares de patrimônio líquido. Né? Nós estamos falando de bancos com mais de 1 trilhão, e aí reduziu, né, a exigência em termos de supervisão sobre esses bancos. Ora, um banco com 1 trilhão, se ele alavanca 10 vezes, ele tem 10 trilhões em ativos, ele tem o PIB do Brasil, né? E você relaxar para isso. Então, eu sempre vejo governança, controles internos, gestão de risco, ele tem que sempre ser aperfeiçoado e não regredir. Então, quando se pergunta se houve falha, sim, né? E aí nós estamos falando do processo de governança, estamos falando, né, dos controles internos, da auditoria interna, da auditoria independente, da contabilidade, como que não registrou, né, não reconheceu um passivo desse montante. E, pelo lado da governança, ora, se você tem um passivo, né, empréstimo bancário, você tem despesa financeira na conta de resultado em volume significativo. Como o Fábio disse, algumas sinalizações, né, quando a gente olha de retrovisor, parece fácil, mas se você tem uma despesa financeira, onde que está o passivo financeiro, o passivo bancário que gera aquela despesa financeira? Né? Então, são questões que têm que ser analisadas. Agora, eu chamo a atenção que quando nós olhamos uma entidade, as lojas americanas, no caso, ela tem a sua estrutura, um conglomerado, né? Então ela realmente teve problemas aí de governança, controles internos, gestão de riscos. O que me preocupa é o risco sistêmico.
de entidades que estão, que detêm ativos e que podem vir a sofrer e aí gerar riscos também para quem está ter conexão, né, estarem conectados com essas entidades. Então, vamos imaginar, né, que a gente tem instituições financeiras que estejam posicionadas, ou fundos de pensão que estejam posicionados, e agora vão ter que reconhecer, né, um prejuízo, e isso vai deixar de pagar ou benefícios, no caso dos fundos de pensão, ou instituições financeiras, né, até dificuldades, né, como aconteceu, né, nos Estados Unidos, por outro motivo, foi a elevação da taxa de juros, não foi um problema de crédito, né, que deveria ter sido visto, sim, deveria ter sido feito testes de estresse e constatado isso, né, você se posiciona numa taxa de juros de 0,1%, a taxa vai para 4%, é claro que o valor presente, né, desvaloriza, cai. Isso marcação a mercado, né? Agora, como você marcou na curva, então isso não aparece. O que me preocupa é quando você não tem uma regulação prudencial que torne isso evidente, que permita aos gestores fazer as provisões ou a marcação a mercado sobre um valor que está na curva, ou mostrar isso no balanço, ou a provisão é requerida para uma perda estimada e não só para perda incorrida. Agora que a perda está incorrida, já foi. Se você tem para perda estimada, você já veria alguns sinais que alguma coisa não estava ok e já iria fazendo, né, a devida provisão. Então, essa visão prudencial, eu chamo de supervisão prudencial, e que eu acho que todos nós, inclusive as entidades e as instituições individualmente têm que ter, as americanas têm que ser prudencial, o princípio da prudência que tem na contabilidade, que tem que ser utilizado, porque simplesmente você vai levar sustos. E quando o susto acontece, já foi. Você não tem mais tempo para nada. Se você já viesse num processo de provisionamento, né, de avaliação, o impacto não seria tão significativo e também o reflexo no sistema seria menor. E não traria todo esse impacto sobre o crédito, sobre o preço, o custo do spread aumentou imediatamente, o crédito recrudesceu, quer dizer, né, reduziu, o pessoal não está mais à vontade para conceder crédito, está exigindo uma taxa maior, né, o medo, dinheiro tem medo, dinheiro é covarde. E aí, né, tem todos esses reflexos. Então, eu vejo que é importantíssima a supervisão prudencial, tá? E me preocupa muito o risco sistêmico. Obviamente, dentro de cada uma das organizações, repito, governança, controles internos, gestão de riscos, órgãos de supervisão olhando isso, os riscos são assumidos, e uma visão sistêmica, para que isso não se espalhe por toda a economia e venha a atingir, né, organizações, fundos de pensão, que, no princípio, não teria nada a ver com a história, mas estão posicionados com esse tipo, né, esses tipos de ativos. Então, você avaliar concentração, você fazer testes de estresse, tudo isso é necessário nessa gestão de riscos e avaliar os impactos, né, do que isso pode resultar caso os movimentos sejam adversos. Quais são as consequências indesejadas que você pode ter em virtude de movimentos adversos de mercado. É isso que o gestor de riscos tem que trabalhar, né? Então, e a supervisão, ela tem que dar o arcabouço regulatório necessário para que isso seja transparente, seja apresentado a todos os participantes, que estejam todos sabendo do que pode acontecer, para não ter esse tipo de surpresa, e aí, né, agora é pagar a conta. É, infelizmente, o que acontece. Me parece, viu, Éder, que você já deu uma boa sinalização aí dos caminhos a serem percorridos, mas eu vou insistir fazendo uma pergunta às avessas daquilo que eu fiz para o Lúcio, agora para você, e nós vamos desenvolver o exercício do engenheiro de obra pronta, né? O lanterna na polpa, muito mais fácil para fazer as críticas, mas vamos lá. O que o gestor, especialmente o gestor de uma entidade de previdência privada, ele deve fazer ou tentar fazer para evitar que, quando um risco desse se concretiza, e aí vou dar o exemplo mais recente novamente, lojas americanas, o fundo que ele administra, eu estou falando do fundo lato sensu, ele não seja penalizado. E aí, não ser penalizado significa dizer, acredito eu, um pouco do que o Lúcio já disse.
é dizer, né, uma visão sistêmica que, no melhor dos mundos, tenha evitado que você tenha colocado esse ativo na sua carteira ou tenha mantido um pequeno percentual desse ativo na sua carteira. Mas me parece que não é algo tão simples assim, né? Então, Éder, o que deve fazer o gestor de previdência para não ser pego de forma desavisada? E desavisada acho que é uma palavra pesada, né? Num caso desses, como das lojas americanas, afetando aí o patrimônio do fundo. Olha, eu vou começar aqui citando uma pesquisa que a ABRAP divulgou essa semana, né? Essa semana foi divulgado um relatório com o resultado da pesquisa sobre riscos do sistema fechado de previdência complementar, né? Foi feito até por uma comissão técnica da ABRAP. E se você olhar lá, no ranking geral dos riscos, dos maiores riscos, né? Governança, ela vai aparecer, ela não aparece nem entre os 5 primeiros, nem entre os 10 primeiros, ela vai aparecer lá pela 19ª posição, governança, né? Então, o que eu estou falando aqui? É que as entidades de previdência não veem a sua própria governança como um risco. Elas acham que não tem problema, e a governança está tudo tranquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa, né? O que fez as maiores organizações quebrarem, Enron, Lehman Brothers, Silicon Valley Bank, problema com as lojas americanas, com a Aeros, da fundo de pensão que era da Varig, foi a governança. Só que quando a gente fala de gestão de risco, a gente normalmente não pensa em governança, né? Gestão de risco é um componente, talvez um dos mais importantes da governança, mas quando você fala de gestão de risco de investimentos ou de qualquer outro risco, você não pensa em governança, né? Então, eu estou falando isso para dizer o seguinte, que eu acho que governança está aí na raiz do problema. E quando você fala de gestão de risco, eu falei lá no início, né? Não adianta você identificar o risco, não adianta você ter toda essa parafernália para se precaver se não é feito nada com isso. Porque o maior responsável pela supervisão, como o Fábio deixou bem claro, o papel do conselho não é meter o bedelho, nem meter a mão, é supervisionar a diretoria executiva. Só que ele é o responsável. Quem que assina as políticas de investimento dos fundos de pensão? É o conselho que aprova em última instância lá em cima. Então, eu acho que não adianta você só falar da parafernália toda que tem embaixo de gestão de risco se você não tiver olhando isso lá no nível mais alto, que é o conselho que tem que supervisionar isso tudo, né? E eu acho que aí é que pode ter um grande problema. E quando a gente fala de gestão, de fiscalização, no Brasil a gente tem as entidades sistematicamente importantes, que são as maiores, você tem gestão de supervisão baseada em risco, né? O Silicon Valley Bank, ele era um banco médio nos Estados Unidos, ele tinha 210 bilhões de dólares de ativos, né? Os maiores, que nem falou o Lúcio, são os considerados acima de 250 bilhões de dólares lá. Só que o pessoal viu que até os pequenininhos geram risco sistêmico também. Eles não faziam teste de estresse do Silicon Valley Bank porque ele estava abaixo do threshold de 250 bi. Mas ele era importante, né? Então, eu acho que o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, é que risco sistêmico ele não vai ser dado só pelas grandes entidades de previdência se acontecer um problema. Pode ser uma pequenininha também. Talvez a gente precisasse olhar com mais cuidado essa supervisão aí, né? Mas, assim, volto a insistir que o item mais importante quando você fala de gestão de risco é o conselho deliberativo, é como que o conselho faz essa supervisão da gestão. Tá? E aí eu fico por aqui, senão vão me cortar depois na edição. Muito bom. Fábio, então, eu ia te fazer uma pergunta e encaminhar para a nossa finalização, mas você já tinha pedido um tempinho para concluir o raciocínio anterior e eu vi que você se interessou aí pelo que o Éder estava dizendo, então, por favor, pense seus comentários e a gente vai se endereçando aí para finalizar o nosso podcast. Vou fazer um 2 em 1, vou fazer um 3 em 1 aqui, então, Ronaldo. Eu ia fazer acho que o seguinte comentário, né? Quer dizer, na rodada anterior, você mencionou, poxa, mas uma vez que a gente teve um evento de risco, ele se materializou, etc. Eu ia mencionar que todo o processo aqui de crise,
ele deixa também lições aprendidas. E aí, pegando a fala do Lúcio, pegando a fala do Ed, né? Que isso a gente incorpora não só nos processos internos, né, das instituições, empresas, fundos de pensão, mas o regulador bebe muito dessa fonte. Se a gente for olhar os avanços regulatórios que a gente teve no mundo, desde a crise da tulipa até, enfim, eventos como a crise de 29, a grande crise de 2008, as crises bancárias que a gente passou aqui no Brasil e etc., a regulação sempre avança. E a filosofia que está por trás disso é: não vamos cometer os mesmos erros. Se o Banco Central, na primeira crise, décadas atrás, teve problemas para olhar carteira de crédito de instituição financeira, virou referência mundial no acompanhamento dessas informações lá com a SR, só para deixar um grande exemplo aqui. Na regulação de previdência, a mesmíssima coisa. Só que existe uma espécie de miopia, que eu acho que é do humano, de que a gente começa a esquecer esses eventos de risco e, eventualmente, começa a se aventurar exatamente no que deu errado, uma espécie de negações. Por isso que a gente diz que o movimento é pendular, porque tem um evento de crise, a gente tem aperfeiçoamentos, a gente tem supervisão prudencial, a gente tem regras, muda a legislação, só que chega num determinado momento, a gente começa a dizer assim: puxa, para que tudo isso? Agora a gente precisa jogar para frente, agora não precisa mais isso, o risco não vai se materializar. Tinha uma discussão que vira e mexe, ela retorna na Previdência, que é o seguinte: não, mas isso é uma conjuntura, isso aqui não é estrutural, né? A gente pode navegar com esse tipo de risco, né? Então, ou seja, a gente está falando aqui de negações que se colocam, onde a gente vai transformar isso num movimento pendular. Daqui a pouco a gente enfraquece o controle, negligencia a governança, como mencionou o Éder, e a gente volta naqueles movimentos. Então, mais uma vez, o Conselho Deliberativo tem esse papel de garantir que os processos internos estejam efetivamente funcionando dentro das fundações, Ronaldo. Obrigado, Fábio. Lúcio, o Fábio falou uma coisa interessante. Me parece que acontece muito na área da aviação. Cai um avião, no primeiro dia todo mundo chora, no segundo dia é feita uma averiguação extensa do que aconteceu, e essa averiguação ela vai servir de aprendizado para que ela não aconteça novamente. E, de fato, normalmente não acontece novamente, é um aprimoramento do conhecimento, né, do saber humano, para que esse tipo de tragédia não volte a acontecer. Particularmente, eu vejo o regulador brasileiro desempenhando muito bem as suas funções. Nós não falamos em risco sistêmico aqui há muito tempo, na verdade, nem em casos americanos, uma hora ou outra sinalizou-se da eventualidade no risco sistêmico e nunca se concretizou, e até o presente momento, não se, nem de longe, né, nós estamos falando na eventualidade de sermos dragados pelo caso tipo das lojas americanas. Isso significa dizer que eu estou correto, Lúcio? E aí, sem... Perfeito, Ronaldo. E excluiu... Eu sei que você usou o exemplo aí do avião, né? Eu também uso aí até antes da Previc, né? 25 anos de Banco Central e supervisão, monitoramento, né? E acompanhei todas essas fases. E eu costumava dizer, né? Lá quando aconteceram os fatos do econômico em agosto de 95, do nacional em novembro de 95 e o Bamerindos no início de 96, foram os Boeings que caíram 3 Boeings, né? E a supervisão se modificou completamente a partir de então. Sistemas de informações do Banco Central, Sistema Central de Risco, começou em 97, a partir de 2000, implementada definitivamente, com resultados mais positivos a partir de 2002, 2004. E hoje nós temos um sistema central de risco, nós temos informações sobre qualquer devedor de crédito acima de R$200 no sistema financeiro, né? Pena que os fundos de pensão, a nossa ideia até, né, pela resolução 18, que estava em vigor, agora foi revogada, né? A ideia era justamente levar as informações lá para dentro, para evitar superendividamento, etc., ter toda a informação junta dentro do sistema central de risco. Mas, olhando a questão dos aviões, nós notamos dentro do sistema financeiro, com o aprimoramento da governança, dos controles internos de gestão de riscos, que Boeings pararam de cair, né? Começaram a ter problema realmente em alguns monomotores, bimotores, Banco Santos, Banco Cruzeiro do Sul, né? Aí até chegar no BRJ,
né, um teco-teco, né, e depois disso, os bancos, você não tem mais notícias de bancos. Tem financeiras, tem instituições menores. A ideia é que não caia ninguém. A gente trabalha para isso. Né? Mas tudo isso dependeu de uma supervisão prudencial, de uma exigência maior de capital, de controles melhores, de um profissionalismo do sistema. Então, a gente não pode retroceder nesse aspecto. E quando eu mostro os ativos, né, das entidades, os fundos de pensão têm uma característica até diferenciada. Os bancos têm um passivo, né? O maior passivo, vamos dizer, uma LCI, uma LCA é 2 meses. Tem as letras financeiras de 2 anos, volume pequeno, e a duration do ativo dos bancos é 2 anos e meio, 2 anos, 2 anos e meio. Duration. Tá? Claro, tirando a Caixa Econômica Federal, que tem crédito imobiliário, falando dos bancos os normais, né, os demais. Quando olhamos dentro do nosso segmento de previdência complementar, nós temos um passivo de longo prazo e temos ativos. Aí imagina que você comprou uma debênture de 10 anos, né, e começa a ter problemas de risco de crédito e você não pode fazer a provisão porque não tem determinação legal para fazer isso. Porque você, se fizer, claro que vai reduzir, né, o valor do superávit, porque você teve que fazer a provisão, porque tem o problema de perda estimada, não é perda incorrida ainda, só vence daqui a 10 anos. Então, se você não tiver um instrumento desse, que nem tinha na Resolução 18, né, como que você vai fazer a provisão? E você vai distribuir riqueza e o outro lá na frente vai pagar a conta? Vai ter uma transferência de riqueza. Então, é preocupante, né, quando nós não temos uma supervisão prudencial, e, como eu disse, sempre pode ser aprimorado. Então, eu vejo, sim, em termos de governança, em termos de controles, em termos de, né, gestão de riscos, nós temos que prosseguir e aprimorar, e não retroceder. Então, eu trago essa preocupação, né, aqui para discussão, e vendo, sim, que a gente não quer que caiam mais aviões. Não pode cair nenhum. Nem teco-teco, nem monomotor, não pode cair nada. Nós temos que trabalhar para o segmento ser 100% seguro. Né? Então, é nesse sentido que eu faço votos que o sistema continue, se aprimore, e busque justamente a excelência, evitar que prejuízos que vai afetar principalmente aí os participantes, né, que a gente fala na fase lá do recebimento do benefício. Então, tudo que foi feito aí ao longo, né, do arcabouço regulatório, desde transparência, de controles, auditoria independente, relatórios específicos, para isso, comitê de auditoria, governança, seleção, né, na parte de gestão, entrevista, tudo isso que foi feito é no sentido de dar esse conforto para um segmento, né, importantíssimo e que tem que crescer no país. Hoje é 14% do PIB e a gente quer justamente, né, ver o crescimento da previdência complementar. Para isso, não pode cair nada, nem asa delta. Né? Então, a gente tem que trabalhar, né, para isso, todos nós. Esse o meu recado, e fortalecer aí a supervisão prudencial. Perfeito. Éder, todas as vezes que você teve a palavra, você ressaltou o que deve ser feito quando o assunto é gestão de risco, que deve ser feito positivamente, ativamente. E eu vou fazer uma provocação contrária agora. O que não deve ser feito quando o assunto é gestão de risco na previdência privada? Muito bom. Começando que nem o japonês pelo final, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tende a fazer quando a gente vai falar sobre gestão de risco é tentar fazer a lista e identificar todos os possíveis riscos e preparar um plano de ação para esses riscos. Só que isso não só é impossível, como é uma perda de tempo, porque você não consegue identificar todos os riscos. Outro dia eu vi uma frase sensacional de uma americana. Ela estava falando o seguinte, que as empresas, e isso vale para fundo de pensão, qualquer organização que faça gestão de risco, ela dizia, olha, as empresas não deveriam se preparar para todos os riscos, elas deviam se preparar para qualquer risco. Então, você não vai se preparar para todos os riscos, você vai se preparar para qualquer risco. No caso do acidente, vai acontecer acidente, você tem que estar preparado para evitar os acidentes, mas quando eles vão acontecer, você tem que estar preparado. Então, é mais ou menos nessa linha aí.
que eu acho que a gente tem que trabalhar, né? Não adianta querer identificar todos os riscos e, no caso dos fundos de pensão, a gente deixa muito a desejar, por exemplo, com riscos emergentes, como os riscos geopolíticos. A gente não põe lá na nossa matriz de risco uma guerra na Rússia, uma invasão de Taiwan, uma coisa desse tipo, que vai gerar perdas se você não tiver um plano de ação para quando isso puder eventualmente se concretizar, né? Então, eu ficaria por aqui, mas acho que é mais ou menos nessa linha, tá? Bom, e todos ficamos por aqui. O nosso tempo já deu. Eu queria agradecer mais uma vez o Fábio, o Lúcio e o Éder por ter participado desse podcast do Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Suplementar, o IPCOL. O nosso episódio de hoje foi Gestão de Risco de Investimento na Previdência Privada, e eu gostaria também de agradecer a todos aqueles que dedicaram o seu tempo para escutar as nossas reflexões. Então, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram e que nos assistiram, e até o próximo episódio de mais um podcast do IPCOM. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau. Obrigadão. Tchau.